Processo civil, como vocês bem sabem, o edital é muito grande. Então, a gente não tem como resumir ou como simplesmente dar exemplos. Tem coisas que vocês vão precisar ler, tem funções, tem pessoas, tem situações que não tem como a gente simplesmente resumir ou tentar deixar de uma forma mais clara. Eu tenho como apontar o que é mais importante. É o que eu vou fazer aqui nesse áudio, tá? Bom, aqui eu vou iniciar do artigo 144 ao 155. São os casos de impedimento e suspeição do juiz. Como nós vimos lá em processo penal, aqui em processo civil nós também temos os casos de impedimento e de suspeição do juiz. Eu digo a mesma coisa que eu disse lá em processo penal. Nós temos uma série de rols taxativos do que são impedimentos e outros do que são suspeição. A VUNESP costuma misturar os dois e falar para você, isso aqui é suspeição ou impedimento? Então, o que eu digo a vocês? Decorem o que é suspeição do juiz. Quais são os casos de suspeição do juiz? Então, se ele mencionar lá uma porção de casos, você tem que identificar quais são os de suspeição. Os que não são suspeição são impedimento, tá bom? Outra coisa importante aqui, no caso de impedimento, a gente vai ter sempre que o parente que trabalhar na ação, no processo, junto com o juiz, ou que seja promotor, que seja advogado, que seja testemunha, alguma coisa nesse sentido, é sempre somente até o 3º grau de parentesco, tá bom? Sempre até o 3º grau de parentesco. Aí ele vai ter uma série de situações. Vai haver impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que, aí nós vamos ter lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incisos mencionando em que situações. Sempre o grau de parentesco até o 3º grau, tá? E as outras situações vocês precisam ler. No caso da suspeição, são menos situações, por isso que eu digo, decorem o que é suspeição, porque se vocês tiverem certeza quais são os casos de suspeição, quando ele colocar lá um caso de impedimento, você já vai identificar que não é suspeição. Tá certo? Então decorem os casos de suspeição, até porque são mais fáceis. É amizade ou inimizade com qualquer das partes, é receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa, é quando a parte for sua credora ou devedora, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou de parentes desse, ou ainda quando o juiz for interessado no processo, quando interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Então, estes são os casos de suspeição. Decore estes casos para saber diferenciar do impedimento. Aí, o que é importante em relação à suspeição e impedimento? A parte pode alegar essa suspeição e esse impedimento no prazo de 15 dias a partir do conhecimento do fato, ok? Aí, o que acontece? Ele vai encaminhar... ele vai informar isso para o juiz que ele está entrando com incidente de impedimento e suspeição. Se o juiz reconhecer que de fato há um impedimento ou uma suspeição, ele deve imediatamente encaminhar os autos ao seu substituto legal. Caso o juiz fale, não, eu não acho que isso seja causa nem de impedimento ou suspeição, ele tem 15 dias para montar um processo, instruir com documentos, com testemunhas, se for o caso. Ele vai fazer isso em apartado do processo principal e ele vai encaminhar isso para o tribunal, para que o tribunal então decida, tá bom? Neste caso, o juiz tem 15 dias para tomar essa decisão. Então, o prazo é de 15 dias para a parte alegar suspeição ou impedimento, a partir do conhecimento do fato. Caso o juiz reconheça o impedimento, ele se afasta e dá o processo para o juiz substituto. Caso ele diga não é suspeição e impedimento, ele tem mais 15 dias para formular suas razões, juntar com o rol de testemunhas e encaminhar este incidente para que o tribunal, que é a segunda instância, decida se há razão ou se não há razão. Bem, foi distribuído o incidente, o juiz
achou que não era causa de impedimento ou suspeição e falou, não, eu vou mostrar que não, eu posso atuar no processo, eu vou distribuir o incidente para o segundo grau. Distribuído o incidente, o relator deverá declarar em que efeito foi recebido. Se ele foi recebido em efeito suspensivo, o processo fica parado até que seja julgado um incidente de suspeição. Agora, se ele for recebido sem efeito suspensivo, o processo pode seguir. Então, qual pode ser a pergunta da VUNESP? Se for recebido no efeito suspensivo, o processo para, o processo anda, o processo volta. Se for recebido em efeito suspensivo, o processo permanece suspenso até o julgamento do incidente de impedimento e suspeição, que é um processinho que é em apartado, separado do principal. Enquanto não é declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. Ou seja, a lide principal está parada, o processo principal está parado, até que se decida o incidente de impedimento ou suspeição. No entanto, tem um pedido lá de tutela de urgência, alguma coisa que se não for definida imediatamente vai se perder. Se houver esta situação e se o incidente for recebido no efeito suspensivo, que suspende a lide principal, o julgamento dessa tutela de urgência é julgada por um substituto legal. Verificando que a alegação de impedimento ou suspeição é improcedente, o tribunal vai rejeitá-la e o processo seguirá o seu rumo com o juiz primário da ação. Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou manifesta suspeição, o tribunal condena o juiz nas custas e remete os autos a substituto legal, podendo o juiz recorrer. Ou seja, se o tribunal olhar para aquele incidente de impedimento e suspeição e ver que é manifesta, que é claro o impedimento ou a suspeição do juiz, ele vai determinar que o juiz pague as custas e ele vai remeter estes autos ao juiz substituto. O tribunal decreta a nulidade dos atos do juiz que praticado quando já presentes o motivo de impedimento ou de suspeição. Ou seja, se ele não podia atuar naquele processo, todos os atos que ele praticou até ali são nulos. Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive o primeiro, que o conhecer do processo impede que o outro atue nele, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao substituto legal. Artigo importante. Aqui ele fala, se 2 juízes são parentes em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, o primeiro que conhece o processo e que nele atue, o segundo vai remeter o processo para o substituto legal. Ou seja, se 2 juízes forem trabalhar no mesmo processo por algum motivo, não pode, até o 3º grau não pode haver isso. O que faz o segundo, o que entrou depois? Esse que entrou depois, ele remete para um juiz substituto. Aplicam-se os motivos de impedimento ou suspeição aos membros do MP, aos auxiliares da Justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo. A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição fundamentada, devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, tá? Então, esse impedimento e essa suspeição, que a parte tem 15 dias para apresentar, tem que ser fundamentada e no primeiro momento que ela puder falar nos autos. O juiz manda processar o incidente em separado, sem suspeição do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção da prova quando necessária. Nos tribunais, a arguição que se refere ao parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Bem, agora a gente vai ver os auxiliares da Justiça. Os auxiliares da Justiça são todos aqueles que trabalham no fórum, são os servidores. O oficial de justiça, o partidor, distribuidor, o depositário, o chefe de secretaria, todos aqueles que trabalham dentro do fórum ou que prestam serviços ao tribunal são os auxiliares da Justiça. Aqui a gente vai ter as funções do chefe da secretaria e do oficial de justiça. Aqui tem que ler tudo. Tem que ler e tem que saber.
Uma coisa muito importante em relação ao oficial de justiça que sempre cai é que é a obrigação do oficial de justiça fazer avaliações. Então, além dele ir aos lugares fazer as diligências, cumprir os mandados, é também incumbência do oficial de justiça fazer as avaliações. Isso cai bastante, tá? Então, a gente tem que ler, não tem jeito, tem que ler as atribuições do chefe da secretaria e do oficial de justiça, tem que saber um pouquinho de tudo que está aqui. Depois a gente vai ter aqui que incumbirá o oficial de justiça, além dessa parte de avaliação, também ajudar o juiz na manutenção da ordem. Então, essas características do oficial de justiça, que são 6 características, são muito importantes. Mas a mais importante realmente é a avaliação, quando for o caso. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis civil e regressivamente quando, sem justo motivo, se recusarem a cumprir o prazo nos atos impostos pela lei ou pelo juízo a que são subordinados, ou praticarem ato nulo com dolo ou culpa. Então, aqui, esse primeiro parágrafo é muito importante, tá? Então, não tem como a gente resumir as atividades nem do oficial de justiça e nem do escrivão, precisa ler. Dá só para apontar que em relação aos oficiais de justiça, a que mais a VUNESP pede é em relação à avaliação. Então aqui a gente viu do artigo 144 ao 145 de processo civil, ok?